Olá, bem-vindos ao meu canal, finalmente estreando aqui esse canal com um vídeo longo, já que tantas pessoas me pediram, 3 pessoas, tá? Mas é por vocês que eu tô aqui, por essas 3 pessoas, e eu vim hoje falar sobre Castelo Infinito, um novo filme de Demon Slayer, que estreou na última quinta-feira, né, na semana passada, e ele é o primeiro de uma trilogia de filmes que vem por aí, que vai fechar, né, finalizar a história de Demon Slayer. E assim, gente, eu tô até agora hypada com esse filme. Eu vim contar pra vocês o que eu achei, os pontos altos ali do filme. E claro, né, se você tá fugindo de spoilers, eu entendo, eu sei bem como é que é. Eu vou contar essa primeira parte sem spoilers, a minha impressão, o que eu gostei do filme. E mais pra frente, com spoiler, mas claro, eu vou avisar pra vocês saírem aqui do vídeo, tá bom? Então, é isso, bora lá. Primeiro que a história de Demon Slayer, ela já vem em uma progressão, né, bem intensa. A gente já tá aí em 4 temporadas do anime, 5 se você for contar o filme do Mugen Train, né, tem muita gente que conta 5, outras pessoas 4, mas tá aí nessa média, então já aconteceu, já rolou muita coisa do comecinho da história até agora. A gente tá indo aí pro arco final, realmente, e quanto aos próximos filmes, né, como eu falei, esse é o primeiro de uma trilogia. As datas de lançamento, elas ainda não foram oficialmente confirmadas, mas tem especulações que indicam que a parte 2, ela tá prevista para 2027 e a parte 3 prevista para possivelmente 2029. Mas claro, gente, aqui não é nada confirmado, é só especulação mesmo. Demon Slayer, ele já é um anime que é conhecido, né, pela animação assim que é impecável do início ao fim. Começou com uma animação impecável e agora em nível cinema, tá tipo assim uma coisa extremamente mais surreal ainda. Esse arco do Castelo Infinito, ele é um arco importante aqui da história, né? A gente tá indo já pra conclusão. Então, por que eu tô falando isso? Porque se for o caso, você for convidar alguém, algum amigo, alguma pessoa pra ir assistir e ela cair de paraquedas aqui nesse filme, eu acho que ela vai se sentir meio perdida, assim, porque, querendo ou não, muito dali, do que vai acontecer nesse filme, muitas questões ali, né, que vão se resolver agora com essas batalhas, são coisas, assim, que já foram um pouco trabalhadas ali, tem um backstory ali por trás. Então, eu acredito que se a pessoa for crua, assim, sem saber nada, ela pode se sentir um pouquinho perdida. Então, eu recomendo que pelo menos a pessoa entenda, conheça um pouquinho ali do que se trata o anime, tenha visto ali pelo menos a última temporada pra estar mais inteirada do que acontece, porque acontece. Ver pelo menos um resumo aí, gente, tá ok. Que aí você consegue ir pro cinema sem se sentir tão perdida assim nessa parte. Se você gosta de animação, eu acho que é um prato cheio, assim. E eu queria comentar também sobre essa questão do Castelo Infinito, porque, cara, olha pra onde o Musa mandou eles. Castelo Infinito é o ó. Pra não falar outra coisa. Tipo assim, o negócio se multiplica, se triplica, e cada vez abre ali um negócio no chão e eles vão parar em outro lugar totalmente diferente, em outra sala. Então, assim, é completamente inesperado, assim, o que vai acontecer. Eu, por exemplo, eu achei que, tipo, na luta do Tanjiro com o Tomioka e a casa, tipo assim, aquele Oni que fica tocando o negócio poderia muito bem mandar o Tanjiro pro caralho. Entendeu? Ele teria aquele poder. Eu não sei se os Onis conseguem se comunicar de alguma forma, porque tava ali, ó, 2-1 e eles apanhando também. Tem algumas lutas que você se sente até hipnotizado, porque você quer acompanhar ali a espada. No caso do Akaza, né, que, tipo, ele tem aquele estilo de combate corpo a corpo, então você fica literalmente hipnotizado por aquilo ali, acompanhando, assim, seu olho, assim, ó, sabe? É tipo isso. Mais pra frente eu vou comentar aqui sobre o que eu achei de cada uma das lutas que aconteceram no filme. Foram um total de 3 lutas. Eu quero comentar cada uma delas com vocês, mas isso é só na parte como spoilers, tá bom? E outro ponto que pra mim foi um ponto super alto assim do filme é a dublagem. Eu fui assistir dublado. Nos anos anteriores, nos outros filmes, eu lembro de ter visto legendado. Esse ano eu quis ver dublado porque tinha mais salas, e isso é muito legal, tinha mais salas ali pro filme no cinema, aí consegui ter a escolha, né, de assistir dublado dessa vez. E meu destaque vai principalmente pros dubladores do Doma e também do Akaza. Um momento que eu achei muito engraçado, tá lá o Akaza e o Tanjiro ali no combate 1 a 1, aí Casa fala, vem com tudo, Tanjiro, mete o louco. Aí eu, tipo, Que é o Brasil.
E tem uma parte também do Doma que aparece de novo, né? Assim que ela aparece ali pra eles iniciarem a luta. Aí ele fala: Nossa, mas você veio assim toda grosseira, achei tóxica. Eu acho que vale super a pena você ver dublado. Se você gosta de ver dublado, né? Se você prefere legendado, aí é contigo. E se você tá vendo esse vídeo, veio até aqui, ainda não viu o filme, eu vou ter que avisar que a partir de agora a gente vai pra parte com spoilers. Eu sei como que é fugir de spoiler, então esteja avisado. A partir de agora, pode sair desse vídeo, vai fazer outra coisa. A não ser que você realmente não ligue, né, pra spoilers. Ou você já assistiu o filme e tá aqui porque também quer saber minha opinião, também quer falar o que que você acha, que eu também quero saber o que você acha, tá? Pode deixar aqui o comentário que você acha do filme, pontos altos. Vamos conversar sobre o filme, porque eu ainda tô com ele aqui fresquinho na cabeça e, né, tô quase indo atrás do mangá pra ver a outra parte que acontece depois, porque a gente esperar até 2027, misericórdia, né? Muito tempo. Então, esteja avisado, tá? Avisado, vai lá fazer outra coisa, vai assistir o filme, tá bom? Depois você volta aqui, vê o resto e me conta o que que você achou. Se a minha expectativa bateu com a sua aí, que eu quero saber também. Fechou? Beleza. Então, bora lá. Bora falar dessa primeira luta da Shinobu contra o Doma. Porque de um lado a gente tem ali a Shinobu, que ela tem as questões com o tamanho dela, que ela é pequena, que ela não é tão forte comparada a outros Hashiras. O ponto forte dela é a inteligência que ela tem, a agilidade também, isso é destacado em vários momentos. Tem vários momentos também que ela surpreende ali o Doma com a agilidade dela e principalmente o veneno que ela utiliza, né, que é ali da respiração do inseto. E de outro lado, a gente tem o Doma, que ele é literalmente um psicopata, gente. Desculpa quem gosta dele, mas ele é um psicopata real. Tipo, ela já chega ali de cara e ele já tá sugando ali aquelas pessoas. E ela tenta salvar uma pessoa, né? Uma moça que tá pedindo ajuda, mas ela não consegue. E, tipo assim, ele simplesmente completamente debochado, sarcástico, jogando as coisas ali na cara dela. E aquilo ali alimenta ainda mais o ódio dela. E principalmente depois ela descobriu quem ele é, o que que ele fez com a irmã dela. Tipo, o ódio dela triplica. E em questão da Shinobu, eu gosto da Shinobu, tá, gente? Não é tipo assim, minha Hashira favorita. Minha favorita é Mitsuri e eu gosto muito da Nezuko também. Mas eu senti que, tipo assim, na parte de aprofundar na história dela, eu acho que faltou um pouquinho. Eu acho que foi muito raso, assim. Pelo tempo do filme, é um filme de 2 horas e meia, 2 horas e 35, se eu não me engano. Acho que daria pra aprofundar um pouquinho mais. Eu não sei se no mangá isso é mais aprofundado. Infelizmente, né, ela acabou sendo derrotada pelo Doma. Pra mim, aquela cena eu achei que foi impactante, sim. Principalmente na parte que, tipo, o Doma abraça ela, né? E ele começa a absorver ela. E nessa parte, a gente ouve o estalar dos ossos dela. Tipo assim, ali deu um aperto, sabe? Não esperava de verdade. Aquilo ali pra mim foi realmente impactante. Só que em questão de te sentir, eu achei que eu não senti tanto como deveria, como talvez eu senti com o Rengoku, se acontecesse com outro Hashira. Porque eu acho que faltou um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais na história dela. Deu pra entender isso? Não sei. O que dá a entender é que talvez ela não tivesse tamanha importância, acho que é essa a palavra. E nesse momento que os corvos, eles anunciam a morte dela, aparece um silêncio total. Aí que o Tanjiro tá correndo ali com o Tomioka e tal, e ele ouve essa notícia, aí tipo, ele para e daí começa a vir algumas lembranças assim da Shinobu, que ele fica meio paralisado, e nesse momento teve um silêncio absoluto ali. Tipo, a música tava tocando ali, eles correndo, tá, aquela agitação. Para, como se o filme obrigasse a gente a sentir aquele luto junto. Então, foi uma carga dramática bem forte, que marcou, assim, essa primeira luta. Caraca, gente, tipo, já começa de uma maneira super cruel, né? Porque, querendo ou não, eu não esperava. Não esperava que ninguém dali morresse. E pior ainda, que depois que isso aconteceu, naquele momento que o Doma tá abraçando a Shinobu, quem que aparece ali na porta daquela sala? A Kanao. E a Kanao vê justamente essa cena. A mestre dela sendo devorada. Gente, a próxima luta é dela contra o Doma. Mano, e a gente já fica até. Puta que pariu, mano. E daí a gente vai pra segunda luta do filme, que é do Zenitsu contra o Kayako. E lembra lá no finalzinho da última temporada, a gente vê o Zenitsu completamente
sério, sem expressão, tipo assim, Zenitsu é aquele alívio cômico, né, ele com o Inosuke, ele é super alegre, super bobão, tal, e aqui ele tá no filme inteiro, ele tá completamente diferente, ele já entra ali no Castelo Infinito com essa aura, sabe, e aí você fica se perguntando: "Cara, o que que aconteceu? O por que que ele tá assim?". E o Kaiga, ele é um Oni recente, e ele foi promovido à Lua Superior 6 dos 12 Kizuki, depois da morte da Daki e do Gyutaro, né? Eles foram vencidos, o Distrito dos Prazeres, se eu não me engano, que eles lutaram contra o Uzui. E, gente, um detalhe que eu achei engraçado nesse filme é que o Muzan, ele respeitou totalmente a aposentadoria do Uzui. Tipo assim, ele faz parte ali dos Hashiras, ele falou, não quero mais, vou me aposentar. Beleza, não mandou ele pro Castelo Infinito. Falou, deixa ele lá. Mandou todo o resto, pá, se fuder. E ele lá curtindo a aposentadoria dele, vendo o pessoal passar assim na rua, focando o povo. Eu achei isso engraçado. Enfim, voltando aqui pra luta, o Kaigaku, ele foi promovido à Lua Superior 6 dos 12 Kizuki e ele finalmente confrontou o Zenitsu, que é algo que ele sempre quis. Uma oportunidade ali de medir força contra o seu antigo colega de treinamento, já que ele sempre desprezou o Zenitsu. E o legal dessa luta é que o Zenitsu, que ele era todo medroso, inseguro, né, todo bobão, ele mostra toda a força que ele acumulou. E aqui o que que aconteceu pro Zenitsu ele tá tão sério naquele momento que ele entra ali no Castelo Infinito, né? Antes disso, se eu não me engano, ele tinha recebido uma carta, aí nessa carta tem alguma coisa, a gente ainda não sabe o que é, e agora a gente sabe. O seu mestre, ele que treinou tanto ele, né, como o próprio Kaigaku, ele treinou os dois para serem sucessores da respiração do trovão. Ele cometeu o seppuku, que é uma espécie de ritualístico que acontece por honra ou por fracasso. Então, como o Demon Slayer, ele se passa ali na era Taijō, se eu não me engano, então aquilo ali era algo que era muito praticado. Então, no caso do mestre, do Zenitsu e do Kaigaku, o Zenitsu até desconfia que tenha acontecido por culpa do Kaigaku. Ele realmente, ele quis se tornar um Oni. Por isso que o Zenitsu, ele tá tão sério ali, porque ele vai ali direto de confronto com a pessoa que ele acha ser a responsável por essa morte. E o Kaigaku, como eu falei, ele despreza o Zenitsu. E ele também desprezava o mestre dele. Ele tinha uma filosofia assim, se a pessoa não acha que ele é bom, então aquela pessoa não presta. Algo assim, sabe? Aí tem a luta dos dois. Dois tem a respiração do trovão. E é curioso, o Zenitsu, ele só domina a primeira forma da respiração do trovão, enquanto que o Kaigaku domina todas as outras, exceto a primeira. E a primeira forma da respiração do trovão é meio que a base para todas as outras. O Kaigaku, ele ainda é um Oni recente, né, como eu tinha falado para vocês. Baby Oni, Oni Baby. E ele não domina completamente as habilidades dele e as habilidades demoníacas. E nisso, o Zenitsu ele consegue superar ele com a sua nova técnica, que é a sétima forma da respiração do trovão. E o Kaigaku, né, nesse momento, gente, tô comentando mais rapidamente essa luta, né? Ele comenta ali de uma forma zombeteira, né, que o mestre ele teria favorecido o Zenitsu por ensinar esse estilo. Só que aí o Zenitsu ele revela que essa sétima forma foi uma criação própria. Quem precisa de todas as outras formas, já que agora ele tem uma mais poderosa ainda. E no fim, né, Kaigaku ele é destruído, tem a cabeça cortada. Aí, nesse momento, aparece o Yushiro e ele ajuda ali, pega o Zenitsu, né, que já tá bem fraco ali àquela altura. E sobre essa luta, eu achei que é bem legal, porque mostra o quanto o Zenitsu, ele pode se superar, né, não é porque ele só era bom em uma, que ele não pode criar uma nova forma. Ele sabe o fundamento. E isso é o essencial, que mostra ali uma evolução do Zenitsu a partir desse momento. E a luz agora tá um pouquinho mais escura, coloquei a iluminação aqui porque tá escurecendo, então é isso, mas acho que não vai atrapalhar no geral aqui do vídeo. E aí vamos então para a última grande luta do filme, basicamente a maior luta aqui, porque metade do filme só dedicada a ela, né? E aqui a gente vai ter o Tanjiro e o Tomioka contra o Akaza. Esse confronto é pesado, e não só pelo poder do Akaza, mas também pelo significado emocional que essa luta carrega, porque o Akaza, ele é um dos 12 Kizuki superiores, e essa batalha, né, ela vai colocar ali toda a prova, tudo que Tanjiro aprendeu ali durante o arco anterior, né, que foi o arco de treinamento dos Hashira, que justamente eles estavam se preparando ali para esse momento, eles já estavam ali prevendo que o pior ia acontecer. E outro detalhe é que o Akaza,
ele foi o Oni responsável por derrotar o Rengoku lá no Mugen Train. E naquele primeiro filme a gente não viu muito do Akaza, só que a gente vai ver muito mais dele nessa luta agora. Então o que eu acho interessante aqui dessa luta é a sinergia do Tanjiro do Tomioka, que tem momentos que é o Tomioka que toma ali a frente da luta, vai ali pro fight com uma casa, e tem outros momentos que é o Tanjiro e permite o outro descansar. Então eles estão numa sinergia bem legal, assim. Tem momentos críticos, o Tanjiro tá ali sozinho com ele, tá quase sendo golpeado, e o Tomioka vem e arranca o braço do Akaza. E infelizmente, né, o Oni ele tem a capacidade de regeneração, então o Akaza consegue se regenerar muito rápido. Enquanto o Tanjiro e o Tomioka eles lutam ali de espada, o Akaza é no soco mesmo, na paulada, no chute. Que essa foi uma das lutas mais hipnotizantes, assim, do filme, posso dizer. Porque realmente tem momentos ali que você fica bem tenso. No momento em que o Akaza consegue quebrar a espada do Tomioka, eu falei, mano, já era, fudeu, deu, acabou. Imagina, né? Passa aquele fundo. And the world amor. Mas não, o Tomioka ainda pegou a espada quebrada e tava lutando com aquela espada ainda, tentando golpear o Akaza ali com tudo. Literalmente, bem imprevisível. Teve momentos assim de quase derrota e ele está alternando ali com golpes. Então, tipo assim, uma batalha muito foda, uma batalha muito épica mesmo. E chega ali no momento em que o Tomioka já usou todas as respirações da água possíveis. Ainda assim, uma casa tá ali resistindo. E arranca braço e volta, arranca perna, volta. E foi muito legal dessa luta que teve um momento que o Tomioka, ele conseguiu desenvolver a marca da respiração. Vocês lembram que lá no treinamento dos Hashira, estavam tentando desenvolver essa marca, né, porque torna eles mais fortes. E durante essa luta, o Tomioka conseguiu desenvolver, tipo, aqui. E, nossa, foi um momento muito foda. E assim, depois da marca, ele só eleva os golpes dele, tipo, a um nível ainda mais letal. Aí teve um momento nessa luta que o Tanjiro, nosso querido Tangerina, ele lembrou de uma técnica que o seu pai usava. Aí ele se lembra também, né? O clássico do poder do protagonista, né? Aí ele se lembra também de uma técnica que ele aprendeu com o Inosuke. Tipo assim, ele tem um flashback ali desses momentos, tanto com o pai dele, como também com o Inosuke, né? Quando eles estavam no hospital. Com essa técnica que ele aprendeu com o Inosuke, ele poderia se mover de forma que o Akaza ele não conseguisse detectar a presença dele, porque ele entendeu que o Akaza, ele meio que detectava o espírito de batalha da pessoa. Então, ele queria anular aquilo ali para que ele conseguisse derrotar o Akaza. E isso foi muito crucial, assim, para essa luta, para ele conseguir contra-atacar ele nesse momento. Cara, nesse momento, desculpa. Desculpa. Desculpa quem gosta do Tanjiro. Adoro o Tanjiro. Só que, não, não dá. Nesse momento, ele tava ali, ele lembrou de tudo isso, aí ele falou, não, vou usar isso aqui, vou apagar ali todo o meu espírito de batalha e vou pra cima do Akaza. Tomioka tava fraco já, tava com a espada quebrada já, tava dando ruim. Aí o Tanjiro com a espada assim, ele tá prestes a atacar, prestes a cortar o pescoço do Akaza. E aí ele anuncia, ele chega e anuncia, eu vou te atacar. Aí o Tomioka, tipo, mano, ele tá prestes a me matar, velho. Você é burro! E aí ele vem e aí ele consegue arrancar a cabeça do Oni. Ainda bem, né? E ele consegue. Só que aí é muito doido, porque, tipo, o Akaza, ele consegue, mesmo sem cabeça, né? Derrota os Onis é cortar o pescoço. Só que o Akaza, ele é tão poderoso que ele consegue ficar ainda de pé. Tipo assim, o corpo dele ainda tá lutando ali contra os dois. Então, tipo, ele não tá totalmente derrotado. Mesmo que ele não tenha ali a cabeça. Aí tem um momento que ele pega a cabeça dele e ele tenta grudar ali de volta. Vai se regenerando, sabe? E ele tá quase conseguindo. Aí é nesse momento que a gente entra pro flashback. Que é tipo assim, um momento crucial, né? O vilão tá prestes assim a morrer. Aí chega ali o flashback. Então a gente chega no ápice do filme, que é o flashback do Akaza. Assim, tudo que o Akaza sofreu, gente, não é brincadeira. E aí a gente descobre, né, nesse momento do flashback, sobre a vida dele humana, que antes de ser Akaza, ele era o Hakuji. Ele foi um humano que sofreu muitas perdas na vida dele, né? Perdas terríveis. Primeiro foi a morte do pai dele, que sofria de doença e era o Hakuji que cuidava do pai dele. Ele roubava para conseguir um dinheiro para ter os remédios do pai dele e ele era severamente punido, né? Várias vezes por conta disso. Ele tentava cuidar ali do pai dele, ele acabou perdendo o pai dele e tempos depois ele acabou encontrando um mestre, ensinou para ele um tipo de luta e esse mestre também tinha uma filha que
que também sofria de doença, ele confiou no Hakuji para cuidar dela, e nesse momento, né, nesses momentos em que ele e ela estavam juntos ali, eles acabaram tendo uma conexão, acabaram se apaixonando. Tempos depois ela acabou melhorando, agora, tipo assim, ele que de primeiro momento tinha perdido tudo, o pai dele, né, a família dele, ele agora tinha tudo de volta, tinha um mestre, tinha a esposa dele ali, e ele era sempre uma pessoa que tinha muita raiva dentro dele, né, ele sempre resolvia tudo na base da violência, era uma pessoa violenta ali desde o início. E aí, esse mestre dele, ele tinha eu não sei o nome, ele tinha aquele local que foi doado por uma pessoa muito boa anos atrás pra ele, e várias pessoas estavam de olho ali naquele lugar. E aí, depois de muito tempo, essas pessoas, que era de um lugar rival, alguém entrou lá e envenenou a água do poço. Isso aconteceu em um momento que o Hakuji, ele não estava em casa, que ele tinha ido, acho que na cidade, um trabalho, alguma coisa assim. Esse envenenamento, ele acabou resultando na morte tanto do mestre dele, como também da até então esposa dele, né? Eles iam se casar ainda. Então ele tinha ali toda uma vida pra frente, uma vida que ele tinha reconstruído, que ele tava bem, que ele tava feliz ali depois de tanto tempo, né, sofrendo. E finalmente ele tinha tudo aquilo ali de volta. E no momento que ele chegou, ele viu eles dois ali mortos, sabe? Sei lá, ele perdeu literalmente a cabeça ali naquele momento. Ele foi lá no que ele tinha aprendido, né? Na técnica de luta que ele tinha aprendido com o mestre dele. Ele matou geral, assim, sem piedade. Ele nem sabia quem era, quem foi a pessoa responsável por aquilo. Ele foi tomado por um ódio, por uma raiva tão grande. E aí foi nesse momento, nesse dia, que quem que ele encontrou? Adivinha? Não, vou dar um momento aí pra você adivinhar. É isso mesmo, Michael Jackson. Brincadeiras à parte, ele encontrou o Muzan e aí ele acabou sendo transformado em Moni. E o Akaza, como Moni, ele não tinha lembranças desses momentos de humanidade dele, ele não tinha lembranças de quem ele era, quem eram aquelas pessoas. E ele até comenta algumas vezes na luta, né, que o Tanjiro, ele lembra um pouquinho alguém que ele conheceu, e aquilo irritava ele. Quem ele lembrava era justamente o mestre dele. E aí a gente tá vendo sempre o Akaza ali durante a batalha resistindo, e ele com aquela ânsia, né, de, tenho que me tornar mais forte, tenho que ser mais forte e tal. De repente ele lembra de todo o passado dele, de tudo que aconteceu ali na vida dele. Ele lembra do mestre dele, lembra da noiva dele. E aí tem um momento que ela aparece pegando a mão dele e tipo assim, naquele momento ele se arrepende, sabe? Ele se arrepende ali de tudo que aconteceu. Toda a vida dele como Oni foi pautada em cima daquilo ali, dele buscar essa força, só que ele não sabia pelo que ele estava lutando. Ele conseguiu encontrar a humanidade dele de volta no final, né? Ele poderia se regenerar de novo, poderia lutar ainda mais. E o Tanjiro e o Tomioka, assim, ó, já no limite. Só que aí ele acabou se golpeando por completo ali. E ele decidiu isso, né? Ele acabou decidindo pelo caminho da redenção mesmo. Aí ele encerra ali a sua trajetória dessa forma. E aí a gente fica com esse tiro aqui pra gente lidar com essa informação. Eles se aprofundaram bastante no Hakuji, não se aprofundaram tanto na Shinobu, então a gente acabou sentindo mais a morte do Hakuji, mais a história dele do que da Hashira, né? E eu achei que é um final bem pesado para um Oni que teve uma vida marcada, né, pelo sofrimento, pelo luto, pela dor constante de estar perdendo pessoas que ele amou ali durante a vida dele. E eu mesma saí simpatizando completamente, né, com ele. E meu namorado até comentou que ele é a versão do Gaara que deu certo. E eu acho que faz sentido, sim. Os dois têm coisas bem parecidas. E aí o filme acaba, né, ainda com os Hashiras dentro do Castelo Infinito, e daqui em diante a gente não sabe mais o que tá por vir. Tem a luta da Kanao com o Doma, chega o Inosuke, né, ele chega lá querendo lutar, super doidão, tal. A gente não sabe o que vem por aí, mas tem muito mais coisa pra acontecer dentro ali do Castelo Infinito. E aí fica pra próxima sequência, né, pro segundo filme. Eu particularmente gostei muito do filme, achei que tá incrível. É óbvio, tem as questões e eu comentei com a história da Shinobu ali, por exemplo, mas no geral, assim, pra mim, não decepciona, pra mim que sou fã, tá? Óbvio, você pode ter sua opinião, né, diferente, e eu quero saber agora de vocês. Você gostou do filme? Qual foi a cena que mais te impactou? Qual cena que te deu raiva? Pode falar do Tanjiro, tá? Eu sei que você quer falar também, pode falar. É isso por hoje e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado aqui desse formato. Até a próxima!